Bom, olá pessoal, continuando parte 2 do vídeo sobre fraseologia. Agora eu vou continuar falando sobre os motivos, né? No primeiro vídeo eu expliquei, mostrei para vocês o motivo. E agora eu vou falar o que acontece se nós somarmos esses motivos. Então, se nós pegarmos dois motivos, ou talvez três, dependendo da peça, às vezes pode ter três motivos, nós vamos conseguir uma semifrase. Então, a soma de semifrase. Dois ou três motivos formam uma semifrase. Então, a semifrase nada mais é do que a metade de uma frase, tá? Certo? Que já já nós vamos ver o que é. Então, veja bem, eu tenho dois motivos, suponhamos que nem o hino que nós analisamos, né? O hino 274. Ele tinha dois motivos, aqui é o primeiro e aqui é o segundo motivo, né? Vou fazer com desenho para vocês entenderem. Aí a soma desses dois motivos forma uma semifrase, certo? Aí depois eu tenho mais dois motivos, né? Aqui tem um motivo, aqui tem outro motivo, que vão formar outra semifrase. Essa semifrase também pode ser chamada de membro de frase, tá? Aqui no MTS, ele só fala que é semifrase. Mas eu tenho outros livros que também chamam de membro de frase. Tem outros nomes também, tá? Eu aprendi na faculdade com outro nome. Mas para não complicar, vamos gravar esse daqui, para ficar a linguagem aqui do MTS, que esse é o meu objetivo. Bom, então vejamos. Aqui no hino 274. Primeiro motivo, segundo, formou uma semifrase. Aí ela vem separada com uma vírgula pequena. Vocês anotam aqui que tem uma vírgula pequena e aqui tem uma vírgula maior. Essa vírgula pequena é o final de uma semifrase. E a vírgula maior, ela indica que aqui terminou a frase, tá? Então, somando essas duas semifrases, o que deu? Cadê uma caneta vermelha? Uma frase. Muito bem. Aqui, procurando a caneta. Então, a soma de duas semifrases forma uma frase. Olha só quantos componentes só nesse primeiro sistema aqui do hino, ó. Só esse primeiro sistema, nós temos quatro motivos, né? Que nós tínhamos visto no vídeo 1, né? Ó, primeiro motivo, segundo, terceiro e quarto. Temos duas semifrases e temos uma frase, tá bom? Aí tem que contar em cada sistema, aí total vai totalizar, por exemplo, quatro frases, porque a vírgula maior é frase. Aqui temos uma frase, duas frases, daqui até aqui a terceira, daqui até o final, quatro frases. Então, esse não tem quatro frases e dentro delas tem... Cada frase tem duas semifrases, no total de 8. E fora os motivos, tá bom? Bom, vocês entenderam, né? Vou tentar abreviar para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou pegar outro livro aqui que explica o que é frase. Bom, eu vou falar o que é frase segundo esse autor, Schoenberg, né? Ele diz assim: o termo frase significa... do ponto de vista da estrutura, uma unidade aproximada daquilo que se pode cantar em um só fôlego. Então, vocês percebem, quando vocês estão cantando a frase, vocês cantam, aí chega num certo ponto que, ufa, faltou ar. Aí todo mundo para respirar, não é isso? Dá uma sensação de que precisa dar um descanso, senão não dá para continuar. Então, aquilo que você consegue cantar, né, num fôlego só, ele chama de frase, certo? Então, é muito interessante. E aí, no nosso cenário, vem as vírgulas, né? Para representar essas respirações que a gente faz, né? Então, só reforçando, a vírgula pequena ainda não é o final da frase. É uma semifrase, tá? Aí, a vírgula grande que é a frase. Também estou tendo como referência agora o Roy Bennett, que tem um livro muito bom, ó, Forma e Estrutura na Música. Ele também fala o que é frase, tá?
Então, vamos ver, segundo ele, o que é uma frase. Bom, então o compositor, ele constrói uma melodia. Aí, para ele fazer essa frase, tem que ter uma extensão. Geralmente, é 4 compassos. Ainda que tem frase de 8 compassos também. Ou de 2, ou até mesmo um compasso pode ser encontrado, tá? Só que o mais comum é de 4 compassos cada frase. Frases que consistem em um número ímpar de compassos, tais como 3 ou 5, são relativamente raras de serem encontradas, tá bom? Então, mais ou menos aí tem um padrão para as frases. Agora, segundo Schoenberg, vou falar agora aqui a opinião dele sobre frase. Bom, ele fala assim, que o comprimento de uma frase pode variar em amplos limites, sendo que o compasso e o tempo influem diretamente em sua extensão. Então, depende da fórmula de compasso, né? E do andamento. Então, nos compassos composto, uma extensão de 2 compassos pode ser considerado um padrão médio. Nos compassos simples, uma medida de 4 compassos é a mais normal. Em tempos muito lentos, porém, uma frase pode ser reduzida a meio compasso, e em tempos muito rápidos, 8 ou mais compassos podem constituir uma simples frase. Então, um pouco complexo, né? Agora, se nós analisarmos os nossos hinos, é mais simples, né? Ó. Então, por exemplo, esse hino é um compasso simples. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 compassos a primeira frase. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele foi composto de 4 compassos cada frase. Então, quem tiver um tempinho, dá uma analisada aí nos hinos para vocês perceberem as frases de quantos compassos elas são formadas, tá bom? Bom, então acho que ficou bem claro o que é uma frase, certo? Então, uma célula, começamos primeiro com a célula, que é o menor elemento rítmico musical. Depois, uma ideia maiorzinha que tem 2 ou mais células, né? Aí forma um motivo, então uma pequena ideia musical, certo? A soma de 2 ou 3 motivos formam uma semifrase. E 2 semifrases formam uma frase, tá bom? Agora, mais um detalhe que eu vou acrescentar, que eu acho que é bem assim relevante aqui para o nosso estudo. O hino geralmente tem 2 frases, certo? Então, a primeira frase tem 4 compassos e a segunda frase geralmente também tem 4 compassos. A soma de 2 frases formará um período, tá? Então, o que seria período? Mais ou menos, aproximadamente 8 compassos. Aí, para vocês terem certeza que realmente é isso, ó, vamos ver. Compasso começa contando onde ele está completo, tá? Como aqui é anacrúsico, a gente não conta. Primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo compasso, ó, tá vendo? O que é aqui, esse oitavo compasso? É o final da estrofe, não é? O que apareceu aqui, ó? Uma barra dupla, muito bem. Qual a função da barra dupla? Quem sabe? Vamos ver aí. Vamos pôr vocês para pensar um pouquinho. Barra dupla, ela tem a função de mostrar alguma mudança na música. Pode ser alguma mudança na tonalidade, quando tem modulação. Reparem, vocês estão tocando uma peça, não hino, porque hino não tem, né? Quem está estudando Burgmüller tem a lição 15, a balada. Vou dar como exemplo aí, porque a maioria que vai assistir esse vídeo é organista, né? Então, dá uma olhadinha no Burgmüller, na lição 15. Ele começa com 3 bemóis. Aí, lá no meio da lição, eles cancelam os bemóis e muda a tonalidade, vai para Dó maior. Não tem nenhum acidente, não é isso? Então, vocês vão perceber que lá tem uma barra dupla. Então, a barra dupla é para avisar essa mudança de tonalidade. Ou para mostrar que encerrou o período. O período é separado por barras duplas. Então, vocês vão perceber que todo hino que tem estrofe e coro
Terminou a estrofe, barra dupla, porque aqui finalizou o primeiro período. Aí vai começar o coro. Então, ele separa a estrofe do coro. Agora, reparem, tem hino que não tem coro. Então, ele só tem um período. Então, não vai ter a barra dupla, tá? Por exemplo, esse hino aqui, ó, 271. Ele não tem coro. Então, ele não vai ter barra dupla, ele só vai ter a barra final, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, certo? Bom, vamos ver o que mais que fala. Bom, então, para encerrar agora esse assunto, eu fiz uma revisão, tá? Eu pus desenhos para vocês entenderem melhor, tá bom? Nós vamos fazer uma análise aqui com esses desenhos. Então, o que que eu quero dizer? Letra A, nós vamos lembrar o que nós estudamos, tá? Então, aqui é o menor elemento musical, ó. Eu representei com esse risquinho aqui. Então, aqui é um elemento musical, aqui é o outro, outro. Então, aqui nós temos 4 pequenos elementos. Como chamamos o menor elemento musical? Célula. Muito bem. Então, esse A, esses pequenininhos, ó, todos esses são células rítmicas, tá? Imagine que dentro disso tem as figuras musicais, tá bom? Eu fiz bem simplificado para ver se fica bem claro para vocês, ok? Bom, a soma de 2 células musicais ou mais, eu fiz bem simples, coloquei só 2, mas pode ter 3, né? A soma das duas formam aqui uma pequena ideia musical, que chamamos de motivo. Então, motivo é um pouquinho maior do que uma célula, tá? Tudo bem? Então, ó, letra B. Esse aqui, ó. Acho que eu vou pintar para ficar mais claro para vocês entenderem. Só um minuto. Bom, acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Então, não coloquei notas para ficar mais fácil. Então, veja bem, os que eu pintei de laranja, né? Esses grupinhos são as células rítmicas. Depois, o vermelho são os motivos. Só que eu fiz baseado no hino, que tinha só 2 motivos em cada frase. Pode ter 3 motivos também, tá bom? Agora, o terceiro componente musical, que é a letra C, tá vendo, ó? É a soma de 2 motivos ou mais. Como que chamamos isso daqui? Esse elemento musical, ele é um pouquinho maior. No nosso inário é separado com uma vírgula pequena, tá? Tem uma vírgula entre eles. Como que chamamos? De semifrase. Muito bem. Ou membro de frase, tá? No MTS, eles usam o termo semifrase. Membro de frase. Muito bem. E, então, esse aqui é o verde, né? E a soma dessas 2 semifrases, que aí formam uma ideia musical mais longa, né? E aqui no final vai vir uma vírgula grande. Só para vocês saberem, aqui no final tem uma cadência melódica, harmônica, que nós estudamos assim com mais detalhes, tá? Quem tiver interesse, procura pesquisar um pouco o que é cadência harmônica e melódica. Sempre no final da frase vai ter uma cadência. É outro assunto, não dá para falar nesse vídeo que vai ficar muito extenso, tá? Então, as frases, elas são marcadas no final por cadências. É muito legal. Então, não sei se tem vídeo sobre isso, deem uma pesquisada, tá bom? Então, como que chamamos a soma das semifrases? Frases. Muito bem, certo? Agora, atenção. Se eu somar as 2 frases, forma uma estrofe no nosso inário, não é? Como que nós chamamos isso? A soma das frases? Período. Muito bem. Já gravaram, né? Então, o período geralmente tem 8 compassos, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui no livro que eu tinha mostrado, Forma e Estrutura da Música, do Roy Bennett. Ele chama também essa soma de frases de sentença, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ele fala assim, uma sentença musical possui frequentemente 8 compassos de extensão e é constituída com 2 ou mais frases, tá? Então, em peças maiores pode vir mais frases. Então, também podemos chamar de sentença. Sentença. Tá bom? Então, no nosso hino tem 2 sentenças quando tem coro. Se não tiver coro, só tem uma sentença ou um período, tá? Podemos usar esses 2 nomes.
tá? Eu achei interessante adicionar esses termos para a gente entender um pouquinho mais sobre as frases, né? Porque no MTS veio assim bem resumido, tá bem simples, né? Então, tem bastante coisas além do que está escrito lá. Então, acho que assim vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, né?